paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos para o primeiro vídeo do ano do canal Tudo Bem de Deus. Um feliz ano novo para você, que Deus abençoe você grandemente. Tá bom? Nós vamos iniciar falando de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o dízimo e sobre primícias, né? Os dois temas estão falando da mesma coisa. E esse é um tema muito importante que não é entendido corretamente no meio da igreja, né? É um entendimento errado. E hoje eu queria conversar com os irmãos um pouquinho sobre esse tema. Nós vamos falar uns 2 vídeos aí talvez sobre esse tema, mas vai ser de grande valia para nós, um grande aprendizado. Deus vai revelar grandes coisas para nós, com esse estudo que nós vamos fazer, tá bom? Eu queria começar com vocês lendo Números capítulo 18, versículo 21. Números capítulo 18, abre aí, ó, versículo 21. Queria que você acompanhasse os textos, anotasse, para que você depois possa estudar novamente. Como é um tema que pode ser novo para você, às vezes você já estudou, já ouviu alguma coisa a respeito disso, mas anote para você estudar com afinco, para o Senhor te revelar. Porque quando é um assunto novo, um assunto que às vezes parece ser contraditório, é um pouco mais complicado de entendimento, às vezes a gente já aprendeu aquilo a vida toda, então tenha um coração ensinável, ouça a palavra, leia, releia, para que Deus possa revelar para você, tá bom? Da mesma forma que revelou para mim, vai revelar para você também. Então vamos lá, o primeiro texto é Números 18, 21. Olha só o que fala aqui, ó. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam na tenda da congregação. Então esse é um texto que fala sobre o dízimo. Vamos ler mais um texto, Gênesis 14, versículo 18. Esse é o primeiro texto bíblico que fala a palavra dízimo, né? 14, versículo 18. Vamos lá, é o tema de Melquisedeque, né? Você já deve saber quando fala que é a primeira vez que fala do dízimo, ó, tá aqui, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, né? Um Abraão, né? Abraão ainda, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, essa é a primeira vez que tem a palavra dízimo, é quando Abraão ele vence aquela guerra que ele tem ali contra aqueles reis, ele vence e ele traz aqueles despojos, ele entrega ali o dízimo dos despojos para Melquisedeque. Melquisedeque aqui é uma representação de Cristo, a gente já sabe disso, a gente não é o assunto agora, mas aqui é Abraão entregando o dízimo. Isso é uma tipologia muito bonita, que é entendida errada, mas nós vamos entender aqui nesse estudo o que quer dizer dízimo, né? E tem um último texto que é Gênesis capítulo 28, versículo 20, ó, Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Olha só o que está falando aqui. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, né, roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Aqui é uma promessa que que Jacó faz, maravilhosa. Ele pede a bênção do Senhor na caminhada dele durante toda a vida dele, e ele promete dar tudo que Deus der para ele, ele dá o dízimo. Você não vê nenhuma parte da Bíblia, Jacó dando esse dízimo, mas você vai entender que ele vai dar esse dízimo no futuro. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Então, como introdução, eu queria falar sobre o extremo sobre esse assunto. Então, o primeiro extremo, né, é o coração fechado. É aquela pessoa que usa a favor dele assim: ah, o dízimo não é bíblico, não tem que dar dízimo, não tem que dar 10% lá na igreja, não tem que dar, sabe? Aí ele usa tudo, ele não quer dar. Ele tem um coração apegado às coisas, ao dinheiro, ao que ele tem, e não quer compartilhar, ele não quer entregar, ele não quer nada, ele não quer ajudar outras pessoas. Então ele usa desse lado para falar que não é bíblico, que não tem, sabe, valor, essa clara não, mas não pode, não dá, isso é pra, sabe, ele não quer dar, esse é o extremo, ele tem um coração fechado, e ele não tem um coração doador, um coração que ajuda, ele não quer ofertar, ele não quer nada. Ele quer o dinheiro só para ele. E o outro extremo são as pessoas gananciosas, assim, infelizmente, inclusive tem muitos obreiros assim,
ou pastores, mas e pessoas também que também não são pastores, que têm a ganância. Aí ele aproveita disso para tirar o dinheiro do povo, e quer dinheiro, e quer mais dinheiro, e quer dinheiro, inventa, tem até o tridismo, né, você já ouviu falar por aí, que tem que dar 3 vezes mais, quanto mais Deus te dá, aí vem com toda aquela conversa para tirar o devorador, para não sei o quê, para te abençoar. Então vem, tudo isso, então são os 2 extremos, né, que nós temos, que é aquele que não quer dar nada e aquele que quer tirar tudo. Com base nisso, eu queria que você tivesse esse coração aberto. Que o dízimo ele tem uma revelação muito grande e que Deus traz uma coisa, isso é tirado hoje, essa revelação, por conta da forma que é ensinado, né. Então nós vamos entender isso. O dízimo, ele é uma primícia, a mesma coisa que a primícia, é uma separação da melhor parte. Deus requeria isso do povo, e Deus não pedia dinheiro para o povo, ele não pedia, coisas para o povo de valor, ele pedia o que eles tinham, né, que era a agricultura que Deus colocou para fazer, que também era uma tipologia do que Deus tem feito com o seu povo. Então, o dízimo ele era feito na lei da seguinte forma: ele era dado 3 vezes ao ano, né, durante as festas, que Deus tinham 7 festas, e dentro dessas 7 festas, 3 delas se entregava o dízimo, né. E esses dízimos tinham um requisito para ser entregue e tudo, tinha as regras, porque Deus tinha representações, como nós temos falado aqui, dentro do dízimo. Então vamos entender um pouquinho esses assuntos. Então, ele era dado 3 vezes por ano, certo? Como eu disse. Então, o dízimo vai estar ligado, você vai ver, com as festas, né, que são as 7 festas. Ele vai estar ligado com as 2 casas de Israel, que nós já temos estudo no canal. Você vai ver que são as pessoas ali, né, os 2 reinos divididos, um lado espalhado das nações, o outro ficou, da onde veio Cristo. E está ligado com a ressurreição também. Por quê? Com corpos transformados. Então você vai ver que está ligado com esses 3 assuntos. O dízimo está ligado com as festas, com as 2 casas de Israel e com a ressurreição. As 7 festas, como eu disse, elas eram comemoradas pelo povo judeu, né? Você vê isso lá em Levítico, Deuteronômio, no próprio livro de Êxodo, começando, né, a primeira comemoração de quando eles saem do Egito, com as festas, né, da Páscoa. Então, só que dentro dessas 7 que eles comemoravam, que Deus instituiu para eles, 3 delas era entregue o dízimo, que era na Páscoa, nas primícias, que era primícias ou Pentecostes ali, né, essa festa ela é longa, né, ela começa ali e termina nas primícias e termina no Pentecostes, tem 50 dias, e depois também no tabernáculo. Nessas 3 festas era entregue os dízimos. Então você tem a entrega do dízimo 3 vezes ao ano, pelo povo judeu. Certo? Hoje você já vai ver uma diferença grande, é o que se entrega 12 vezes, você vai ver que Deus escolheu naquela época que tinha que entregar os melhores frutos da terra, né, do que eles produziam, então ele tinha que pegar a melhor parte, o fruto mais bonito e entregar a 10ª parte, tudo que eles fossem oferecer para Deus ali em questão do animal como dízimo, ele tinha que ser o melhor, né, não podia ter mácula, não podia ter nada, para sacrifício de pecado, toda a relação de entrega de animal para Deus ela era feita com o melhor animal, entendeu? Então, todo o primeiro animal era separado, tudo isso está ligado, você vê, com os primogênitos. Então, Deus escolheu coisas que ele tinha ali, era a agricultura e os animais, certo? Então, Deus poderia ter pedido ouro e prata, eles tinham naquela época. Não, você vai ver que, não, mas é porque você vai ver muita gente explicar quando você fala isso, que não, mas isso era o que eles tinham na época, eles plantavam. Mas não, se você olhar a Bíblia, eles saíram do Egito com muito ouro e muita prata, entendeu? Eles saíram de lá assim porque Deus fez eles despojar os egípcios, né? Tanto que eles usam aquele ouro e prata para construir aquele tabernáculo no deserto. Você vai ver que tem uma junção ali, Deus orienta Moisés, eles juntam do povo e o povo entrega aquilo que eles despojaram do Egito. Também é uma representação, eles construíram aquele tabernáculo num ambiente ali, né, de deserto, tem toda uma figura ali, com coisas terrenas, né, coisas vindas inclusive da escravidão deles do Egito. Então era ouro e prata que eles entregaram ali para construir. E eles tinham isso. Deus poderia ter exigido ouro e prata, que era, de certa forma, o dinheiro que eles tinham na época, né, era o que eles tinham de valor para comercializar. E Deus não pediu isso para eles. Então você vai ver que o dízimo ele não representa o dinheiro em si, isso não é o que Deus queria representar. Deus utilizou do dízimo para poder abençoar as pessoas naquela época, para poder abençoar os levitas, né, o sacerdócio,
que trabalhava né, na casa dele ali, né, tá fazendo os ofícios sacerdotais, mas você vai ver que tudo aponta para Cristo, né? Tudo aponta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele tem um corpo. Então, a primícias e o dízimo também aponta para nós. Se aponta para Cristo, que é o cabeça, aponta para o corpo também, que somos nós. Então, você vai ver que essa representação do dízimo vai estar ligada ao Senhor Jesus, você vai ver isso que representa ele e, consequentemente, representa a igreja, que é o corpo dele, e você vai ver que o próprio Senhor Jesus, lá no final, vai entregar o dízimo e as primícias, né, para o Pai, para o nosso Deus. Então, você vai ver que isso também vai acontecer. Então, tem toda uma representação por trás. Não é, já estou dando aqui um início para você, não é o dinheiro em si que é a representação, é a entrega do dízimo. A representação está ligada com nós, com a igreja, com o povo do Senhor, sendo entregue como primícias, representando o Senhor Jesus, né, como cabeça, nós sendo representado como primícias. Então, essa é a introdução que eu queria dar, para você abrir o seu coração, né, não se apegar a esses extremos de coração fechado, querer usar essa parte do dízimo para não abençoar, porque o Senhor ele recebe ofertas dadas de bom coração. Paulo ensina isso, você vê isso inserido em todo o contexto bíblico, que você tem que ter um coração doador, né, um coração que ajuda, mas você também não pode apegar a ser ganancioso, querer tirar proveito de uma coisa que está na Bíblia para poder extorquir as pessoas. Então você vai ver que tem esses dois extremos e eu queria que você se apegasse a isso. Apegasse ao quê? A um coração aberto. Vamos com o Senhor aprender a representação do dízimo. Então nós vamos entrar agora na origem, literal, ponto ao ponto, nós vamos falar sobre as primícias e nós vamos entender o que Deus quis então representar, né? Eu estou tanto falando aqui, tem uma representação do dízimo, o que é o dízimo então de fato? Então vamos entrar nessa representação e o Senhor vai falar muito com nós. Então nós vamos começar a ler os textos e vamos entender então primeiro essa questão da primícia. Então vamos aos textos.